O Congresso Nacional sequestrou R$ 61 bilhões? Se a resposta fosse sim, estaríamos falando do maior escândalo de desvio de poder dos últimos anos. Mas essa não é uma pergunta feita por um opositor radical ou por um grupo de investigação. Esta é uma acusação gravíssima feita pela ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, figura central no governo Lula. O Executivo e o Legislativo estão em rota de colisão, e no centro dessa briga está a palavra mais perigosa que se pode usar na política, *sequestro*. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, não só repudiou a acusação, como alertou: palavras como essa não apenas geram atrito, elas deslegitimam a democracia. Vamos entender o que está em jogo. É uma disputa por dinheiro, por poder, e pelo direito constitucional de decidir onde vai o seu imposto. Tudo começou nesta sexta-feira em um evento em São Paulo. Simone Tebet, conhecida por sua moderação, mas também por defender rigor no gasto público, subiu ao púlpito para falar sobre a qualidade do orçamento brasileiro. E o que ela disse explodiu como uma bomba no cenário político. A ministra foi direta ao ponto. Ela não apenas criticou a rigidez do orçamento, mas usou o termo confisco e sequestro para descrever a forma como o Congresso tem direcionado uma parte significativa das verbas. Ela não estava falando de ilegalidade, mas sim de controle excessivo. Nas palavras da própria ministra, parte das despesas do orçamento, que é livre, foi confiscada, sequestrada por um Congresso Nacional cada vez mais dependente do orçamento brasileiro para um objetivo, muitas vezes eleitoral. A frase é cirúrgica e devastadora. Ao usar termos como sequestro e focar no objetivo eleitoral das emendas, Tebet tocou em uma ferida aberta. A percepção pública de que os parlamentares usam o dinheiro público para comprar votos em suas bases, ignorando o planejamento estratégico do Executivo. E o volume desse dinheiro não é pequeno. Estamos falando de R$ 61 bilhões aprovados em emendas parlamentares no último orçamento, sendo uma fatia substancial. Cerca de R$ 11,5 bilhões direcionada a despesas que, teoricamente, seriam geridas pelos ministérios do Poder Executivo. A reação do Poder Legislativo foi instantânea e coordenada, liderada por Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados. Ele utilizou sua conta oficial no X, o antigo Twitter, para emitir uma nota de repúdio que beirava a repreensão institucional. Motta taxou a declaração de Tebet como equivocada. Mas o ponto crucial da crítica de Motta não foi sobre o volume de dinheiro, mas sobre o uso das palavras. Ele defendeu que as emendas parlamentares não são desvio, mas sim, uma forma de dar voz aos estados, aos municípios e, nas suas palavras, às prioridades reais da população. Divergências fazem parte da democracia, disse Motta, mas é preciso cuidado com palavras que deslegitimam o papel do parlamento. E Motta foi além, utilizando a Constituição como escudo. Para ele, o Congresso está simplesmente exercendo sua prerrogativa constitucional, debater, emendar e decidir sobre a alocação dos recursos públicos. E finaliza com uma máxima poderosa: isso não é desvio, é equilíbrio entre os poderes. Essa briga não é apenas uma disputa de egos ou de semântica. Ela revela a tensão estrutural que existe entre o governo federal e o Congresso, especialmente após a extinção do chamado orçamento secreto, que dava poder irrestrito ao legislativo sobre fatias do dinheiro público. O que Tebet está dizendo, em essência, é que o volume e a natureza das emendas transformaram o executivo em um mero gerente dos projetos decididos pelo parlamento. O dinheiro que deveria ser livre para o governo investir em grandes programas nacionais está amarrado a pequenos projetos regionais, escolhidos individualmente por deputados e senadores. E por que Hugo Motta e o Legislativo ficam tão ofendidos com a palavra sequestro ou confisco? Porque essas palavras carregam a conotação de ilegalidade, de abuso de poder, de corrupção. Em um regime democrático, o Congresso, eleito pelo povo, tem a função explícita de fiscalizar e, sim, emendar o orçamento proposto pelo Executivo. Se o ato de emendar é chamado de sequestro, então toda a função legislativa ligada ao dinheiro público se torna, automaticamente, ilegítima aos olhos da população. Isso abala a confiança nas instituições. É uma batalha pela narrativa. O Executivo quer o controle centralizado para garantir o que chamam de planejamento macro. O Legislativo exige o controle descentralizado para garantir sua base política e o que chama de representatividade regional. O fato é que R$ 61 bilhões em emendas é um poder de barganha gigantesco. O veto recente do governo, que cortou apenas R$ 400 milhões desses recursos, mostra que o Planalto tem pouquíssima margem de manobra para enfrentar o Legislativo. Os parlamentares sabem que têm a faca e o queijo na mão.
A fala de Simone Tebet, embora tecnicamente focada na melhoria da qualidade do gasto, escalou rapidamente para uma crise política. Ela expôs a fragilidade da relação entre os poderes e a dificuldade que o governo Lula tem em gerir um orçamento onde grande parte das despesas livres já está comprometida politicamente. Hugo Mota acertou ao destacar a importância de usar palavras com cuidado. Na política, a retórica deslegitimadora pode ter consequências reais, abrindo espaço para narrativas antidemocráticas. Mas ele também defendeu o modelo atual que, para muitos, privilegia a manutenção do poder político individual em detrimento do planejamento de longo prazo. A crise do orçamento não é nova, mas o uso da palavra sequestro elevou o tom para um nível perigoso. A pergunta final que fica para todos nós é: quem de fato deveria ter a última palavra sobre a alocação de 61 bilhões de reais em recursos federais? O Executivo, focado no Plano Nacional, ou o Congresso, focado nas demandas de cada município? A resposta ditará o futuro da gestão pública e da estabilidade política no Brasil.